acompanhassem comigo, amém? Então, Lucas capítulo 21, versículo 8, diz assim: Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e perturbação da ordem pública, desordem, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir e nem contradizer todos os quantos vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possuí vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Vamos ler o 36 juntos? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estarem de pé diante do Filho do Homem. Então, esta foi a palavra que o Papai do Céu colocou no meu coração para nós estarmos estudando junto hoje. E se eu tiver que dar um tema para esta mensagem, eu coloquei como tema assim: se estivermos vivendo o fim dos tempos, o que fazer? Se nós formos a geração do arrebatamento, qual é o nosso comportamento? O que precisamos fazer? O que precisamos deixar de fazer? E aí eu fui procurar na internet e fiz uma pergunta: quantas vezes Jerusalém já foi atacada? E até o dia 2 de outubro, esse site me respondeu: durante sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, capturada e recapturada outras 44. Essa informação até o dia 2 de outubro. E sábado passado, dia 6 de outubro de 2023, Israel foi atacada. E aí, outra reportagem nos informa que esses ataques do Hamas contra Israel, que essa data, dia 6, coincide do aniversário de 50 anos da guerra do Yom Kippur. E o que é Yom Kippur? É o dia que é celebrado o dia do perdão, a mais importante data da religião judaica. Então, foi um dia que eles escolheram com muito cuidado, como afronta. E esse dia é um dia de demonstração de arrependimento para os judeus e expiação em busca do perdão divino e de felicidade no ano que inicia. E essa mesma reportagem ainda fala que o grupo Hamas enviou tropas do Egito e da Síria na esperança de recuperar os territórios anteriormente
chamados por Israel, incluindo a parte oriental de Jerusalém. Em 1967, Israel conquistou a parte oriental de Jerusalém. E aí, com tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que cada geração teve os sinais da vinda de Cristo. Só que cada geração está vivendo sinais mais fortes. E eu creio que nós vivemos sinais que muitos, no tocante à quantidade e à intensidade, outras gerações não viveram. Então, nós vamos estudar aqui agora 5 razões para não temer o final do tempo. Porque a pergunta é, e se estivermos vivendo o final do tempo, o que fazer? Papai do céu nos deixa um recado em Amós capítulo 3, versículo 7, dizendo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, muitas palavras que foram escritas, foram inspiradas pelo Espírito Santo, foram reveladas para que nos dias de hoje e nos dias que seguirão, à medida que estudarmos a palavra, vamos ler a profecia, vamos ler as profecias, vamos ver os muitos que já se cumpriram, muitos que vão se cumprir, e também nós temos a palavra profética que Deus revela hoje para os teus servos. Então, nós temos esse recado de Deus. E Deus sabe o que vai acontecer, porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todo lugar. Ele tem todo o poder, ele sabe todas as coisas. Então, ele anunciou para nós, os teus filhos, estarmos preparados. Então, a primeira das 5 razões bíblicas para nós nos prepararmos é, primeiro, nos alegrar, pois a nossa redenção está se aproximando. Sim, alegrar. Por quê? Jesus nos disse e Lucas registrou, quando começarem a acontecer estas coisas que nós já lemos, que vocês estão vendo nas mídias sociais, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção. E Jesus aqui estava explicando as coisas que vão acontecer antes da vinda dele. Mas nós precisamos obedecer, agir com alegria, levantar a cabeça, porque sabendo que o tempo de morarmos com Jesus está chegando. E Lucas 21:36, que nós lemos, diz: estejam sempre atentos e olhem para que possam escapar de tudo que está para acontecer e estarmos de pé diante do Filho do Homem. Por que isso? Porque, como já foi falado aqui, já foi orado, Jesus deixou vários exemplos, inclusive das 5 virgens prudentes e das 5 imprudentes. Elas sabiam que o noivo viria, mas não se preocuparam em encher as lamparinas de azeite. Então, nós sabemos que Jesus vem, precisamos estar com a nossa lamparina cheia do azeite. E o azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, amém? E o que é redenção? Redenção é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Por quê? Porque o pecado nos separou de Deus. E em Jesus Cristo nós somos reconciliados em Deus. Então, é a salvação do pecado, é a salvação da morte espiritual que Deus proporcionou a cada um de nós por meio de Jesus. Amém? Segunda característica, é tempo de encorajar uns aos outros. Porque se formos olhar na televisão, só vamos ver medo e terror. Mas o papel do cristão é encorajar. Paulo em Tessalonicenses diz para nós: depois disso, nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Vou repetir. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajem uns aos outros com essas palavras. E aqui nós vimos que nós devemos encorajar os nossos irmãos. A mídia, a televisão quer colocar medo para nos deixar acuados. Mas Jesus nos diz, vamos encorajar, o tempo está próximo, porque nós temos que olhar para as promessas de Jesus, confiar nele. Então, quais são as palavras de encorajamento? O que devemos falar para os nossos irmãos? O
que devemos falar para aqueles que não conhecem a Jesus? Primeira palavra de encorajamento, a bênção da salvação. Que Jesus Cristo morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, para levar o escrito de dívida, para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida, vida em abundância. E isso nós podemos complementar com Romanos 10, 9, 10 e 11, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração que creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido. Glória a Deus. Então a bênção da salvação, ela deve ser proclamada. E João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então, todo aquele que reconhece que Jesus é Filho de Deus, ele encarnou, morreu e ressuscitou, e o confessa como Senhor e Salvador, ele se torna Filho de Deus. E aí nós temos a certeza da salvação, amém? Outra boa nova que devemos proclamar é que Jesus fez isso por nós, por amor. Esta palavra deve servir de encorajamento para nós e para os outros. Porque Cristo, quando vier nos buscar, será um momento de alegria. E em Romanos 5,5 Paulo nos diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós, ao aceitarmos o amor de Deus, podemos amar ao próximo de forma perfeita. Ao aceitarmos o amor de Deus, podemos amar até os nossos inimigos, orar por eles e perdoá-los. Amém? A bênção do amor, ela não está somente de fato, mas nós conseguimos, com o Espírito Santo em nós, com Deus na nossa vida, viver a bondade dele, a misericórdia dele e recebermos a tua bênção, recebermos a bênção dele e praticarmos esse amor até para aqueles nossos inimigos. Por quê? Porque como filhos de Deus, nós temos o amor de Deus em nosso favor e ele vai nos capacitar. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e entender que o amor de Deus é um amor de Pai e precisamos usufruir desse amor. E esse amor é totalmente diferente de um amor humano. Amém? Muito superior de um amor de mãe para com filho, muito superior de um amor de pai para com filho. Terceira palavra de encorajamento que nós precisamos divulgar e vivê-la. Estamos vivendo sob a proteção de Deus, porque o amor de Deus nos protege, pois temos segurança desse muito violento. Salmo 91 diz: 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, no amor, nós somos gerados. E esse amor, quem passou pelo novo nascimento, o maligno não lhe toca. Amém? Proteção divina está no nosso lado. Quarta palavra de encorajamento: o Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo nos deixou, foi deixado por Jesus Cristo. E ele nos convence do pecado. E Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado porque não creem em Jesus. O Espírito Santo convencerá da justiça porque Jesus vai para o Pai e não veremos ele mais até o seu retorno. E o Espírito Santo convencerá do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o Espírito Santo é quem nos dá a certeza, é quem nos garante a salvação. Em 2 Coríntios 1 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como
como sua propriedade, pois seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, nós precisamos encorajar as pessoas para buscar o Espírito Santo e mostrar que o Espírito Santo também nos ensina. Porque João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvirem, lhes anunciará o que está por vir. Então, nós vemos uma diferença do Espírito Santo no Novo Testamento e uma diferença no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava nas pessoas, ele apoderava de certas pessoas para exercerem tarefas específicas, como nós vemos em Josué, Davi e Saul. Também vemos o Espírito Santo apoderando dos juízes, que Deus levantou para libertar Israel. Então, o Espírito Santo veio por pessoas específicas, ele manifestava, mas ele não morava. No Novo Testamento, após o Pentecostes, o Espírito Santo passou a morar nas nossas vidas. Então, hoje, o Espírito Santo mora em nós, nos dirigindo, nos orientando. E Jesus nos disse, e Lucas registrou: eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, uma palavra de encorajamento é para buscarmos o Espírito Santo, pedirmos direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ensine, que nos fortaleça. Não permita que desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos sempre olhando para Jesus, para Deus, para o nosso autor e consumador da fé. Amém? Amém. E o Espírito Santo nos capacita a produzir frutos. E em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, você tem a certeza da salvação? Então, esses frutos te acompanham. Então, é uma forma de você ver como é que está a sua vida com Deus, é acompanhar a manifestação dos frutos do Espírito. Amém? E mais duas características do Espírito Santo, para nós compartilharmos, para nós colocarmos, explicando para as pessoas, que ele nos capacita a crucificar toda a vontade que está em desacordo com a vontade de Deus. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E é o Espírito Santo que nos capacita não cair em tentação. Nos dá o discernimento e nos fala: para, não anda por aí, para de falar isso, deixa disso, deixa fulano comigo que eu vou cuidar. Então o Espírito Santo nos capacita. Fechar a nossa boca quando tem que fechar, abrir a nossa boca quando tem que abrir, amém? E o Espírito Santo também nos capacita a clamarmos pelo reino de Deus, como diz lá em Mateus 6:10, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem coragem de orar isso na sua vida? Senhor Jesus, venha o teu reino na minha vida, faz a tua vontade como é feita a tua vontade no céu. Fazer isso é aceitar o nome de Deus, sabendo que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 14:17 ainda nos diz: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, vamos clamar para o Espírito Santo que o reino de Deus venha sobre nós e venha sobre a terra. Amém? E o Espírito Santo nos capacita a perdoar. Como também diz na oração dominical: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, você quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser perdoado, muito perdoado? Perdoe, perdoe muito. Para que o próprio Deus lhe perdoe. E o Espírito Santo nos santifica. Por quê? É a santificação que nos vai levar a Deus, conforme os Salmos 24:12.
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. E aí eu te pergunto, como é que está a obra das suas mãos? Fazendo com raiva, xingando, fofocando, falando mal dos outros? Como é que está o seu coração? Está puro de coração? Você está fazendo para ser reconhecido diante dos homens ou está sendo reconhecido diante de Deus? Você está jurando enganosamente? Como é que está a sua vida? Está vivendo uma vida de verdade? Como é que está o seu coração? Cheio ou vazio de vaidade? Hebreus 12, 14 ainda nos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que está a sua vida de santidade diante de Deus? Terceira das 5 características para nos prepararmos, para vivermos se estivermos no tempo do fim. E se não tivermos, é uma recomendação que Deus faz para nós. É tempo de trabalhar. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que significa pregar o evangelho que diz aqui em Marcos 16, 15 e 16? Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E aí temos muitos evangelhos hoje, mas o evangelho que está na Bíblia, que Jesus deixou para nós, pregar o evangelho é anunciar o Cristo crucificado, que entregou por nós para sermos salvos. Pregar o evangelho é anunciar que o reino de Deus está próximo e que todos devem arrepender. Pregar o evangelho é denunciar o pecado e apresentar a solução. Quem é a solução para o pecado? Jesus. Vou perguntar de novo. Quem é a solução para o pecado? Jesus. Então, pregar o evangelho é denunciar o pecado e apresentar a solução, que é Jesus. Pregar o evangelho é anunciar que todos são pecadores. Pregar o evangelho é anunciar que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Pregar o evangelho é anunciar o perdão de Deus para todos aqueles que procuram, para todos aqueles que se chegam a Deus, para todo aquele que se arrepende. Pregar o evangelho é anunciar que a vida de Jesus Cristo é um modelo perfeito, é um modelo que devemos seguir. Pregar o evangelho é anunciar que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Pregar o evangelho é anunciar que todos estão condenados, mas podem ser justificados e perdoados em Jesus. Basta, como nós já lemos, reconhecer Jesus como seu único Senhor Salvador, confessar diante de Deus e dos homens e assim será salvo. Agora eu pergunto, o que não é evangelho? Não é evangelho dizer que Deus tem riqueza para todo mundo por causa da fé. Cada um tem um dom, cada um tem um nível de financeiro para viver, cada um tem um nível de prosperidade. E Deus dá para todos. Todos serão ricos, milionários? Não, mas cada um precisa viver contente com o que tem, estabelecer metas. Mas não devemos nos iludir, isso não é evangelho. Não é evangelho dizer que com Jesus não teremos problema. Se você ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que as pessoas enfrentaram problemas e o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, não é evangelho dizer que em Cristo não teremos problema. O que não é evangelho é colocar em primeiro lugar as necessidades materiais do homem. O que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus diz, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. Esta é a ordem.
Pregar o Evangelho não é dizer que Deus cura todas as doenças. Deus cura a alma do homem, Deus salva, mas nem todo mundo ele cura fisicamente. Então, anunciar que Deus cura sempre todas as enfermidades não é evangelho. Não é evangelho mensagem de autoajuda. E o que é mensagem de autoajuda? São aquelas necessidades que a pessoa apresenta, ensina a regra, ensina a receita de bolo, diz que fulano de tal, psicólogo tal, fulano best-seller, prêmio Nobel da Paz, diz que isso resolve e tirar Cristo do primeiro lugar. Então, mensagem de autoajuda não é evangelho. Toda pregação que tira Cristo do centro não é evangelho. Toda pregação que coloca o homem como centro da necessidade, da satisfação humana, não é evangelho. E por último, não é evangelho quem omite existência de pecado, quem omite inferno, quem omite necessidade de arrependimento, quem omite necessidade de confissão de fé, quem omite o reino de Deus, quem omite crucificação e renúncia. Então, isso não é evangelho. Agora, Deus deixou você e a mim incumbidos de realizar uma obra missionária, que é pregar o evangelho, mas pregar o evangelho que vem do alto, o evangelho de Deus, e não o evangelho da autoajuda, amém? Então, precisamos entender que no final dos tempos não é tempo de temor, mas de trabalhar com alegria para a salvação das almas. E a quarta das 5 situações que nós precisamos viver é tempo de nos alegrar. O noivo está chegando. Mas quem é o noivo? A Bíblia considera, pela palavra das 5 vítimas, dos 5 nécias que nós acabamos de falar aqui, que Jesus é o noivo e a noiva é a igreja. E onde estão o noivo? E onde está a noiva? A noiva é a igreja que precisa estar se preparando com alegria, se preparando em santidade, se preparando em dar o testemunho, se preparando em fazer diferença neste mundo, em santidade, limpando as suas vestes, e o noivo é Jesus. Então, a noiva tem aquela expectativa de se preparar, de fazer o melhor para o casamento. E nós, como noiva, nós como igreja, precisamos fazer isso. Precisamos estar alegres, sabendo que estamos próximos de ver Jesus face a face, de conhecê-lo pessoalmente, porque Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna. E quanto mais o fim dos tempos se aproxima, mais próximo está o casamento da igreja com Jesus. Mateus 25, 34 nos diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E última característica, é tempo de nos alegrar, pois estamos mais próximos da nossa morada. E onde é a nossa morada? No céu com Jesus, amém? João 14 diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou ler novamente. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Apocalipse nós temos: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o
princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então, Jesus prometeu uma morada para nós nos céus. Cada dia que passa, esse dia fica mais próximo. Nós sabemos que quem já faleceu, para essas pessoas, Jesus já veio, porque o destino foi selado. Para nós que estamos vivos, Jesus virá. E aí, quando Jesus voltar, ele irá julgar as nações. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também a palavra de Deus diz que Deus é justiça e fogo consumidor. E Mateus 6,33, que já falamos aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus é amor. Deus é longânimo, mas Deus também é justo. E no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Então, eu pergunto para os irmãos, se estivermos no fim dos tempos, o que vamos fazer? O que fazer se estivermos no fim do tempo? Então, resumindo, primeiro, é tempo de alegrar, pois a nossa redenção em Cristo para nos levar para morar com Ele está se aproximando. Segunda característica, é tempo de encorajar os outros, pois temos a bênção da salvação, o amor de Deus por nós e a proteção de Deus. É tempo ainda de encorajar, por quê? Porque o Espírito Santo, o Consolador, nos convence do pecado, garante a salvação, nos ensina, capacita a produzir frutos, capacita a crucificar toda vontade que está em desacordo com a vontade de Deus, capacita para clamarmos pelo reino de Deus, capacita a perdoar e nos santifica. Terceira característica, é tempo de trabalhar. Quarta, é tempo de nos alegrar, pois o noivo está chegando. Quinta, é tempo de nos alegrar, pois estamos mais próximos da nossa morada, os céus. E aí eu vou te perguntar, se você não está seguro da salvação, procure estudar a Bíblia, procure se preparar, tenha certeza da salvação, procure buscar mais o Espírito Santo, procure se arrepender, procure se santificar, procure jejuar, procure orar mais, para que você possa participar desta alegria que nós temos em buscar a Deus, em estarmos aguardando a chegada, a volta de Cristo, sem medo, porque o Espírito Santo tira todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há temor, o Espírito Santo tira todo medo. E hoje, se você tem medo, hoje, se você está inseguro, hoje, se você não tem a certeza da salvação, procure responder todas as suas perguntas em Deus, pedindo o Espírito Santo para tirar esse medo de você. Se você ainda não aceitou Jesus publicamente, procure aceitar Jesus publicamente, confesse, mas que você tenha a certeza da salvação, como diz a palavra, para você praticar a palavra. E eu convido a amada igreja para orar, para meditar um pouco nessas perguntas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela sua palavra, queremos te agradecer porque o Senhor é bom, agradecer pelo seu amor, agradecer porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós que estamos aqui já confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E todo dia que nós levantamos, nós renovamos os nossos votos, dizendo que nós te amamos, Jesus, que nós queremos a tua direção, aceitamos a tua vontade, queremos viver uma vida de santidade. Ajuda-nos a renunciar à nossa vontade, ao pecado, às obras da carne. Ajuda-nos a viver uma vida de santificação. Se tem alguém que está ouvindo essa mensagem por meio do YouTube ou aqui na igreja que não tem certeza da salvação, que eles possam em ti ter essa certeza, todo medo de morrer, todo medo de ir para o inferno, que entenda a sua palavra, que saia da mente, que saia do coração, em nome de Jesus, e que essa pessoa tenha, Senhor Deus, certeza da salvação, comunhão, intimidade contigo,
para a honra e glória do teu nome. E agora, Senhor, nós nos despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo seja conosco, com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.